Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Lúcio Caldeira, professor aqui da disciplina de Anatomofisiologia do Corpo Humano para o curso de Educação Física. E na nossa aula prática, nesse momento, nós iremos avançar sobre o sistema circulatório. Então vejam, na nossa última aula prática, nós observamos ali como que compõe, como que é dividido o sistema respiratório, que pode ser dividido basicamente de acordo com a sua estrutura entre trato respiratório superior e inferior, ou sistema de acordo com a sua função em relação à condução do ar rico em oxigênio, e também a respiração, né, da troca respiratória, troca gasosa de oxigênio e CO2. E nós iremos ver hoje o sistema circulatório. Então, todos os sistemas eles interagem basicamente, apesar de eles terem uma função específica, cada um deles, mas eles interagem entre si de acordo com as suas funções. Então, como o sistema respiratório tem uma função importante para permitir com que nós tenhamos condições de realizar trocas respiratórias ou trocas gasosas de oxigênio e de CO2 principalmente, o sistema circulatório ele tem um papel muito importante de transporte também, não somente desse oxigênio, mas também de outros nutrientes e outros componentes que estão relacionados a toda a nossa estrutura anatômica e fisiológica do corpo humano. Bom, então o sistema circulatório também tem a sua estrutura básica, também tem as suas funções no nosso sistema, no nosso organismo, e também deve-se ter atenção, principalmente com relação às suas mudanças impostas frente a atividades físicas e frente também ao processo de crescimento e desenvolvimento humano. Então vamos observar algumas questões que serão apresentadas na nossa teleaula com relação aos conteúdos da nossa aula prática. Então a nossa unidade de ensino, né, do nosso livro didático, esse conteúdo remete à nossa segunda unidade, que vai avançar ali sobre a estrutura do sistema circulatório e também com relação à sua função e transporte no organismo. Lembrando que o sistema circulatório ele é uma rede de vasos e que irrigam, que chegam aos tecidos, órgãos, que desempenham um papel importante ao qual o oxigênio, que tem um papel fundamental no metabolismo, por exemplo, celular, para a produção de energia, de ATP, ele é transportado por esse sistema circulatório. E esse sistema circulatório também ele é dividido de acordo com a sua estrutura e também de acordo com a sua função. Então é importante nós compreendermos dos termos que serão mais utilizados ou serão abordados na nossa aula prática, que envolve basicamente o sistema circulatório, as vias de transporte principais, as artérias, as veias, os vasos, os diferentes vasos sanguíneos e o coração, que é o órgão que faz o processo de bombeamento desse sangue, fazendo com que o sangue circule, né, através dos diferentes circuitos sanguíneos do nosso corpo, né? Então você tem ali desafios impostos, por exemplo, pela própria ação da gravidade e outras mudanças que podem acontecer, onde há uma alteração da estrutura, né, anatômica e da estrutura do sistema circulatório para fazer com que o fluxo sanguíneo atinja regiões, né, onde há uma maior necessidade de sangue com nutrientes, mas lembrando também que o sangue ele é a nossa via termorregulatória, né, que retém calor. Então, numa necessidade de fazer trocas de calor para o ambiente, seja eliminando o calor ou absorvendo o calor, o nosso sistema circulatório ele vai se alterar para que o fluxo sanguíneo, né, possa percorrer as periferias, por exemplo, aos tecidos periféricos expostos ao ambiente, para realizar função termogênica, né, ou função termorregulatória, e também você tem uma maior concentração de sangue nas regiões internas,
para fazer com que a temperatura do corpo internamente se mantenha ali próxima a 37 graus, principalmente na exposição do ambiente ao frio, ou seja, mantendo as funções vitais numa temperatura ótima para que as funções fisiológicas, principalmente dos órgãos internos, sejam mantidas. Obviamente que nós não podemos ter uma diferença também muito grande da temperatura interna para os tecidos mais periféricos ou mais distantes da região interna. Então você tem ali o sangue, e o sistema circulatório desempenhando um papel importante no nosso organismo, não somente como transporte de oxigênio e de nutrientes, mas também uma função termorregulatória muito importante. E o exercício físico, obviamente, vai haver a necessidade maior de oxigênio, vai produzir mais CO2, então vai exigir mais do sistema circulatório interagindo com o sistema pulmonar, mas o exercício físico também, a contração muscular, produz muito calor. Então, o sistema circulatório tem um papel também muito importante para desempenhar a função termorregulatória do nosso organismo. Vamos então avançando no nosso conteúdo e observar outras questões que vai envolver a nossa aula prática. Bom, quais são os objetivos que estão ali listados para essa aula prática? Bom, essa aula prática ela tem ali como objetivo criar essas condições, criar condições pedagógicas, para que a gente possa avançar no conhecimento do estudo da anatomia do sistema circulatório. Então, basicamente, a gente avançar sobre essa questão básica, entender sobre a estrutura anatômica e também entender sobre a função fisiológica básica do sistema circulatório. Então, vamos lá. O que nós iremos observar nessa aula? Nós vamos observar que reconhecer os seguintes órgãos e estruturas que irão compor esse sistema circulatório envolve, por exemplo, o coração. Esse coração, ele também tem ali a sua estrutura básica, dividida em câmaras cardíacas e válvulas cardíacas, para permitir com que o bombeamento do sangue que chega e o sangue que vai ser distribuído, seja pela circulação pulmonar, seja pela circulação sistêmica do nosso corpo, os vasos sanguíneos e os vasos da base do coração e os principais vasos sanguíneos do corpo humano. Então vejam, esse que é o exemplo básico de como funciona aqui o nosso sistema circulatório. Ele vai percorrer todas as regiões do nosso organismo. Lembrando que nós vamos ter, quanto mais distante da região torácica e do coração, maior a árvore vascular. O que é a árvore vascular? É a quantidade de vasos ou de artérias, veias, capilares e vênulas que nós temos para irrigar e para transportar esse sangue. Então, a região dos membros inferiores é uma região que tem uma grande quantidade de vasos, para levar a maior quantidade de oxigênio em regiões mais distantes e também para a remoção daquilo que está sendo produzido, principalmente pelo tecido muscular. Nós temos também o circuito pulmonar e a circulação sistêmica, que envolve os membros superiores, o tronco e os órgãos internos, os membros inferiores e a região da cabeça. Então, vejam, outra questão que é importante nós avançarmos nessa aula envolve aí que vocês possam assistir aos vídeos de animação para que a gente possa compreender principalmente o sistema de condução cardíaco, ou seja, como que o coração organiza e entra em funcionamento de maneira autônoma ou própria, ou de forma intrínseca. Então, você tem aí um sistema de condução elétrico próprio cardíaco, a própria pressão sanguínea e o próprio débito cardíaco. Então, são fatores importantes que irão ser apresentados aí pela nossa ferramenta tecnológica, mas também pedagógica, que envolve ali o Atlas de Anatomia pela base Ovid. Então, é importante
né, nós estarmos logados, utilizarmos a base OVD que está disponível ali na biblioteca virtual, no site da biblioteca virtual, ao qual nós tenhamos condições de observar as imagens, né, e também as suas estruturas anatômicas. Então, só para que a gente possa rever esse processo, como nós vimos na última aula, nós temos que estar aqui, né, logados na nossa biblioteca virtual, procurar aqui o ícone da plataforma Wolters Kluwer, e lá vai estar disponível a base OVD, né, o Atlas de Anatomia da base OVD. Ok? Então, nós vai abrir aqui essa página da Visible Body, e aí vai estar disponível o Atlas de Anatomia Humana, e aí é só nós clicarmos aqui nesse ícone, que vai abrir essa página inicial, onde nós vamos clicar aqui nesse ícone aqui, Launch Human Anatomy Atlas, e aí vai abrir essa janelinha para nós, com todas as funções, com todo o funcionamento dessa plataforma de Atlas de Anatomia. Ok? Então, basicamente, essa é a principal plataforma que nós iremos utilizar. Com relação à nossa primeira atividade, vai ser, né, o manuseio com essa ferramenta, né, dando continuidade, inclusive, àquilo que nos foi apresentado na última aula. Então, é para repetir o processo mesmo, né? Então, para que fique bem claro, onde nós temos que acessar a plataforma virtual, fazer o nosso login, clicar ali no ícone Wolters Kluwer, como nós fizemos aqui anteriormente, e também no ícone Human Anatomy Atlas, para que a gente possa ter o acesso a esse sistema. Então, vai estar aqui, né, a nossa página, o ícone vai estar disponibilizado lá na barra inferior, um pouco à direita. Nós vamos acessar a base OVD clicando nesse ícone, onde está direcionado ali o Human Anatomy Atlas, né, um bonequinho do cérebro com esqueleto craniano e alguns vasos sendo demonstrados naquela figura. E depois de clicar nesse ícone, nós iremos clicar aí no Launch Human Atlas, e aí vai abrir a nossa base OVD, tá, ok? Para que a gente possa compreender a anatomia e fisiologia do nosso sistema, não respiratório, mas sistema circulatório. Então vai aparecer essa página inicial, nós vamos clicar nessa única ferramenta que vai estar disponível de forma gratuita. Nós temos aqui outras opções, por exemplo, mais avançadas. Então, caso vocês tenham interesse ou outras pessoas tenham interesse, ou outras áreas que podem avançar ali no ensino dessas outras ferramentas, pode ser ali interessante, pois auxilia ali na compreensão, na utilização dessas informações para ser expostas em palestras ou para ser utilizadas como fonte de estudo. Nós vamos clicar nesse ícone aqui, né, para que a gente tenha acesso a essas imagens. Então, essa plataforma ela vai estar ali dividida em várias funções. Nós iremos usar a função Views através do sistema, e nós iremos procurar aqui o sistema circulatório. Então, nós temos aqui o sistema circulatório, de uma forma geral, a localização da região do coração, a vascularização do cérebro, o círculo de Willis, né, que é um circuito arterial ali que vai irrigar toda a região cerebral, as carótidas e-jugulares, as veias carótidas e-jugulares, a circulação dos vasos que estão ali no pulmão, ou a circulação pulmonar, a área da secção transversa do coração, para que a gente possa compreender a função ali das câmaras cardíacas ou do bombeamento da estrutura que é feito através do coração. O sistema diázigos, que é um circuito venoso que irriga ali acompanha o alinhamento das costelas, irriga ali a região do tórax, do pulmão.
O nervo vago, que é um nervo que vai inervar, ou o tronco vagal, que vai inervar o coração, mas não somente o coração, como outros órgãos. Mas no coração tem um papel ali importante de controlar a frequência cardíaca e ter uma resposta imediata. Então, a atuação vagal vai fazer com que os batimentos ocorram numa intensidade, numa frequência menor, por exemplo, muito utilizada em repouso. Okay? E nas mídias, a mídia que são os vídeos. E nos vídeos nós vamos usar principalmente a partir do 9º vídeo até o 15º vídeo. Então, o 15º vídeo, embora o nome esteja em inglês, ele é interessante porque isso tem uma relação importante com o exercício, que está relacionado com o débito cardíaco. E também o 14, o vídeo 14, que fala sobre pressão arterial, né? Como medir a pressão arterial e qual que é a lógica de desafiar o sistema circulatório para compreender como está a pressão arterial naquele momento, né? Que é através do método auscultatório. Então, qual que é a lógica de você utilizar um manguito, né, que tem uma pressão, você infla esse manguito, exerce uma pressão externa, essa pressão externa ela vai ser maior que a pressão interna, e você vai aliviando essa pressão e medindo como que essa pressão ela está ocorrendo frente à pressão dos vasos. Então, você consegue, através da oscilação, né, do manômetro ali, que registra, né, a pressão, qual que é a pressão sistólica e qual que é a pressão diastólica, né? Então, existe uma lógica ali que funciona fazendo com que nós tenhamos o acesso de maneira indireta da informação pressórica naquele momento, né? Então, você tem inúmeros métodos de medida de pressão arterial, mas o mais simples, o mais fácil, o menos oneroso, o menos invasivo, o mais barato, é através da utilização de esfigmomanômetros, né? Utilizando o método auscultatório, ou seja, você precisa auscultar o som do fluxo sanguíneo da artéria braquiorradial, né? Pelo estetoscópio, porque daí você consegue saber que a pressão interna venceu a pressão externa, e aí você sabe qual que é a pressão que está sendo exercida internamente e fisiologicamente pelo sistema circulatório, né? Então, a pressão arterial elevada ela pode oferecer risco ao sistema circulatório e ao sistema cardíaco. Você tem doenças circulatórias, doenças relacionadas às doenças cardiovasculares. Essas doenças são doenças das que mais matam a população hoje em dia, e elas têm fatores de risco que estão relacionados principalmente à obesidade abdominal, por exemplo, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças. O sedentarismo ou a inatividade física também é um fator importante de desenvolvimento de risco de doenças cardiovasculares. O uso de tabaco também, ou alguns alimentos também podem oferecer riscos, são fatores de riscos secundários e fatores primários que são idade, sexo, pode ter maior exposição, o sexo masculino está mais propenso a desenvolver doenças cardiovasculares, fatores hereditários, né? Você ter parentes que tiveram problemas ou sofreram de doenças cardiovasculares faz com que também você seja mais exposto a esse tipo de doença, mas você tem ali fatores de hábitos saudáveis, né, que são fatores protetivos e protetores que envolvem bons hábitos alimentares e principalmente atividade física e níveis controlados de estresse. Então, esses três elementos fazem com que o sistema cardiovascular sofra menos, né? Então, a nossa área interage bem dentro desses três elementos como uma área que vai atuar na promoção de hábitos saudáveis e na produção de saúde para a população. Então, tem um papel importante de saúde coletiva a nível populacional muito grande, de impacto na saúde da população como um todo, né? Então, a nossa área de educação física tem um papel importante e isso vai interferir diretamente nessas respostas e nessa estrutura do sistema circulatório.
Vamos então voltar ao quadro e observar algumas outras funções. Então, nós iremos aqui tentar observar na nossa janela como que nós podemos ter acesso à plataforma em si com relação ao sistema circulatório. Então, nós temos aqui o exemplo básico, aqui, por exemplo, se a gente clicar aqui no sistema circulatório, ele vai abrir um boneco, um esqueleto, né, mas que é envolvido por uma série de vasos. Lembrando que os vasos que estão sendo representados na cor azul é um vaso venoso, são as veias, rico em CO2, isso não quer dizer que não tenha o oxigênio, né, mas tem uma menor quantidade. E os vasos em vermelho são as artérias, tudo bem? Então, você tem aqui esse exemplo, né? Então, aqui nós temos a principal artéria que vai distribuir o sangue, principalmente da parte da circulação sistêmica, que é a artéria aorta. Nós vamos ver aquela parte desde lá de cima do coração, você tem o arco aórtico, né? Nos membros inferiores, nós temos a artéria femoral, que passa ali na parte interna da coxa. Veja que a parte lateral da coxa, ela não é tão vascularizada assim, mas sim a parte mais interna, com vasos principais. No braço, nós temos que é onde nós fazemos a aferição da pressão arterial, seja ela do lado direito ou esquerdo. Nós temos a artéria braquial, ok? E aí você tem, tanto no membro inferior quanto no membro superior, nós temos aqui as carótidas. Opa, não peguei a carótida. Isso. Nós temos as carótidas, que são as artérias que estão ali passando ao lado do músculo esternocleidomastoide, ou próximo a essa região. Ela vai irrigar, vai mandar a quantidade de sangue para a região cerebral. Okay? Então, você tem aí a bifurcação das carótidas, como as artérias que vão irrigar principalmente aos vasos da cabeça ou do cérebro, tá bom? Então, você tem ali todo esse sistema, você pode pegar vasos menores ou vasos mais profundos. Dentro desse boneco você pode explorar ele, seja na face anterior ou na face posterior ou na visão lateral. Ok? Bom, então o uso dessa ferramenta didático-pedagógica é importante para que a gente consiga avançar por região. Voltando e avançando então na nossa próxima atividade, nós iremos então avançar sobre a identificação dos componentes do sistema circulatório. Então, uma vez que nós já logamos, nós já estamos utilizando a ferramenta da base OVD, é importante ali manusear a ferramenta, descobrir a ferramenta, né, para que a gente possa ali interagir de maneira proveitosa a esse tipo de ferramenta para o nosso aprendizado, né? Então, o uso dessa ferramenta, ela é em grande parte intuitiva, né? Ela não tem uma complexidade muito grande. Nós vamos observando que as funções também não são tão complexas assim para acessar essa ferramenta, mas é importante nós estarmos exercitando esse manuseio. Então, vamos observar na nossa segunda atividade quais são os tópicos a serem avançados. Então, são basicamente 3 tópicos são importantes de serem aí explorados, né? Que envolve ali o ícone, né? Ou a parte do sistema que oferece a função as vistas, né? Ou as imagens do sistema circulatório. Então, basicamente, nós exploramos rapidamente, né, esse sistema circulatório. Nós identificamos ali a artéria aorta, a artéria femoral, a artéria braquial, as carótidas, e localizamos ali
no corpo humano. A outra parte importante é a localização, por exemplo, do coração e utilizar essa ferramenta aqui que nós vamos utilizar já, que é a RAID, onde você vai tirando as camadas anatômicas e indo para camadas mais profundas para observar, por exemplo, a estrutura dos órgãos, né, das estruturas anatômicas, e nesse caso o coração será utilizado essa ferramenta. E também a ferramenta Heart Section, ou seção do coração, ou secção do coração, que é um corte transverso do coração para que a gente possa saber a área ou o conteúdo interno do coração, ok? Então vamos explorar a nossa ferramenta novamente. Então nós vamos lá, localização do coração, né, que está em inglês, que é o item 2 aqui, que está, é só nós clicarmos aqui, então ele vai mostrar, por exemplo, essa visão da parte inferior do coração. Nós podemos, né, fazer a observação da parte superior, então aqui nós temos inclusive uma artéria subclaviana, né, que passa ali na região próximo da clavícula. E aqui nós temos o coração. Bom, lembrando que o coração ele é revestido por diferentes camadas. E essas camadas, elas oferecem ali uma função de proteção e também de funcionamento do bombeamento desse coração. E esse coração, ele tem ali, ele é dividido em várias estruturas. Mas essa parede do coração, ela é dividida em três camadas. Então, nós temos aqui essa camada, que é envolvida a camada externa do coração, que é o pericárdio, tudo bem? Então, eu vou fazer a remoção usando a função RAID, só para que a gente possa visualizar o coração por completo. Então aqui está mostrando o pericárdio, que é uma camada mais externa do coração, tem uma função de proteção, mas também de proteger ali o coração, ou de exercer uma função protetiva do músculo cardíaco. Então ela tem uma função elástica também, esse pericárdio. Mas se a gente remover esse pericárdio, a gente vai observar o quê? Outras camadas. Então, depois do pericárdio, nós vemos com o miocárdio, que tem a função importante, principalmente de bombeamento e contração. Então, aqui nós temos já a camada do miocárdio, a camada da superfície externo-costal do coração, e lá dentro, né, fazendo o corte aqui, nós vamos ver a camada do miocárdio. E a camada interna é uma membrana interna que é chamada de endocárdio. E essas membranas, tanto o miocárdio quanto essas membranas, elas também sofrem influência de um contingente pressórico, volumétrico, cardíaco, que pode favorecer uma contração maior ou menor, alterando, por exemplo, o volume de ejeção. Então, existem alguns mecanismos próprios de contração que envolvem a elasticidade desse tecido cardíaco, né? Você tem ali alguns sensores que mapeiam esse movimento. Tudo bem? Então, você tem aqui, vou dar um zoom maior aqui. Além disso, você tem algumas válvulas, né? Válvula bicúspide, válvula pulmonar, válvula aórtica, válvula tricúspide. São válvulas aqui ventriculares e válvulas atriais que têm o papel ali
de oferecer a passagem desse fluxo sanguíneo dessas câmeras atriais, que nós iremos ver já já, para a distribuição do sangue na circulação sistêmica. Tudo bem? Então vamos voltar aqui e explorar agora a nossa terceira função, que é a área de secção transversa do coração, que é a função 7 que está aqui. Então aqui nós podemos ver melhor essa estrutura interna. Então aqui nós temos as câmaras ventriculares, né, tendo um corte das câmaras ventriculares. Aqui é a camada do miocárdio. Existe uma superfície diafragmática aqui, que é a parte externa do coração, e uma camada mais interna, que é do endocárdio, né? E aí compõe ali os ventrículos direito, ventrículo esquerdo. Esse coração ele tem uma via de condução elétrica entre os ventrículos, que é chamado também de feixe de His, tá bom? Um feixe de condução elétrico, e que se liga aqui às fibras de Purkinje, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ou seja, são vias de condução elétrica para que gere a contração do miocárdio e aí nós tenhamos a contração ventricular. Bom, aqui nós temos uma válvula. Essa válvula, ela é a válvula pulmonar. Então, ela vai fazer uma abertura do sangue do ventrículo para a artéria pulmonar. Ou seja, esse ventrículo direito, ele recebe sangue dos átrios. Por exemplo, aqui nós temos o átrio direito. Então, nós podemos retirar, até para que a gente veja uma outra visão da válvula tricúspide. São 3 lados aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu retornar na imagem anterior, para a gente ter o átrio, a visão do átrio. Isso. Então, o átrio direito, ele recebe ali o sangue da circulação sistêmica cheia de CO2, que depois ele vai ser bombeado pelo pulmão. Ok? Agora, já o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo recebe o sangue do pulmão, que vai enviar pela válvula bicúspide ou válvula mitral, tudo bem? É a mesma denominação, para a artéria da aorta. E aí esse sangue vai ser distribuído a nível sistêmico. E você tem uma outra válvula aqui, que é a válvula aórtica, né, que vai receber o sangue pulmonar, rico em oxigênio. E aqui nós temos o quê? Um circuito de vasos do coração, que são as coronárias. Então, aqui nós temos a coronária do ramo direito, nós temos a artéria coronária no braço anterior, interventricular, e você tem outras ramificações, outros vasos de coronárias aqui, que vai mandar o oxigênio para o próprio coração, que depende de ATP para que entre em atividade. Tudo bem? Então, essas são algumas funções que nós temos aqui da nossa atividade que envolve, né, explorar a função do sistema circulatório. Então, compreender que o sistema circulatório ele vai ser dividido basicamente em circuitos diferentes, e aí nós temos 2 circuitos básicos, que é o circuito pulmonar e o circuito sistêmico. O circuito pulmonar ele vai absorver, né, vai ser utilizado para levar o oxigênio que está sendo absorvido através do processo respiratório até o coração, e também ele vai receber o sangue cheio de CO2 que está vindo da circulação sistêmica para que a gente possa eliminar esse CO2 via exalação.
Então, a cada incursão respiratória favorece nós inalarmos mais oxigênio e mandarmos mais oxigênio para o nosso organismo. E no momento da expiração, nós eliminamos o CO2 para o ambiente, né? Obviamente que o ambiente ali não tem uma grande quantidade em percentual de CO2, em comparação, por exemplo, com a disponibilidade de oxigênio, que no nível do mar ali está próximo um pouco mais de 21% de oxigênio do gás atmosférico. Outra questão importante é com relação ao ambiente, à altitude. Quanto maior a altitude, menor é a pressão, né, a pressão barométrica, a pressão de gás atmosférico, e isso influencia no percentual de oxigênio que chega nos pulmões, né? Então, dificulta o processo respiratório. Pessoas que não estão aclimatadas ou adaptadas à altitude sentem essa diferença. Ficar exposta a essa altitude exige do nosso sistema uma série de adaptações. Então, pessoas que não estão acostumadas e vão para a altitude podem sofrer o mal da montanha, que seria a sensação de náusea, dores de cabeça, desconforto, hiperventilação, cansaço excessivo. Agora, pessoas que já estão aclimatadas ou adaptadas, elas já têm uma estrutura fisiológica e anatômica até um pouco diferente, né? Ela tem mais hemoglobina, que transporta o oxigênio, por exemplo, e o CO2. Ela tem o volume de sangue também maior. A morfologia do coração, ela é também um pouquinho diferente. As paredes dos ventriculares e as paredes das câmaras do próprio miocárdio, ela é um pouco mais espessa das pessoas que vivem na altitude. As câmaras cardíacas, elas são ligeiramente menores. Então, o ambiente altera a estrutura anatômica e a função fisiológica para se adaptar a essas condições. Vamos voltar ao nosso quadro para que a gente possa avançar no nosso conteúdo da nossa aula prática. Então, nós estamos aqui explorando a ferramenta. Então, eu peço que vocês explorem bem todas essas funções, né, esses itens que estão sendo demonstrados e expostos aí, que envolve a circulação, o sistema circulatório de maneira geral, identificando ali as principais artérias e principais vasos, né, a veia cava inferior, as artérias principais que vão irrigar ali o sangue rico em oxigênio para os tecidos e para os órgãos, a localização do coração, né, próximo da cavidade pulmonar ali, importante. Então, esses dois órgãos, inclusive você tem uma mudança do padrão da frequência cardíaca sendo influenciada pelo padrão da frequência respiratória, e isso tem uma relação com o nervo vago também. E você tem ali uma área de secção transversa do coração para a gente compreender, né, as câmeras. Nós temos as câmeras atriais, as câmeras ventriculares, ao todo são 4 câmeras, 2 atriais, 2 ventriculares, divididas entre direito e esquerdo, né? Então, átrio direito, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Nós temos 4 válvulas importantes cardíacas, válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula tricúspide e válvula mitral, ou válvula bicúspide, né? Essas duas últimas podem ter essas duas denominações, né? E vocês devem explorar bem essas funções da própria ferramenta para que a gente possa avançar no conhecimento anatômico e fisiológico do corpo humano, utilizando, nesse caso, o tema da nossa aula, o sistema circulatório. E também acessem, né, esses vídeos que estão sendo apresentados aqui para que a gente possa compreender, né, algumas funções fisiológicas importantes aí que estão relacionadas ao sistema circulatório. Então, nós temos aqui a função cardíaca, os próprios vídeos sobre a respiração e mais alguns vídeos, né, que estão relacionados a algumas doenças, alguns mecanismos fisiológicos sobre, nesse caso, o sistema circulatório.
Então, deixa eu só observar aqui alguns vídeos que nós possamos observar aqui com relação à nossa ferramenta. Esse é o software que eu estou utilizando. Ele tem uma visualização talvez um pouquinho diferente daquilo que está sendo às vezes apresentado ali pelo próprio site, como nós vimos na última aula. Mas vamos ver só se a plataforma ela está abrindo. Nesse momento a plataforma ela está carregando, ela não está abrindo, por isso que eu estou utilizando o software aqui. Mas vocês podem acessar os vídeos dentro de cada sistema. Ok? Então vamos avançando agora para a nossa próxima atividade. Bom, a nossa próxima atividade é importante nós identificarmos as funções circulatórias mais importantes, principalmente que remete à estrutura anatômica e fisiológica do corpo humano. Então é importante nós compreendermos porque essas funções elas vão desempenhar papéis importantes na adaptação frente à atividade física, frente ao exercício físico e frente a diferentes ambientes, seja ele no calor ou no frio, ou com uma umidade relativa do ar elevada. Isso mexe também com o mecanismo termorregulatório que vai exigir mais do sistema circulatório. Então vamos então avançando lá no nosso quadro para que a gente possa observar algumas funções. Primeiro, nós temos que compreender que o sistema circulatório ele pode ser dividido em diferentes partes. E as principais partes envolvem o próprio coração, como nós vimos, né? Que realiza o quê? O bombeamento do sangue através das câmeras atriais, que são câmeras receptoras do fluxo sanguíneo, e as câmeras ventriculares, ou os ventrículos, que são as câmeras de bombeamento, que irão bombear o sangue, seja ele para circulação pulmonar ou circuito pulmonar, seja ele para o circuito sistêmico. Ok? Então, quando nós temos aqui um exemplo, a circulação pulmonar, as artérias, né, elas têm uma direção diferente da função sistêmica. Nesse caso, as artérias, elas levam o sangue rico em CO2 do coração, ou seja, o sangue que está aqui, ó, que está saindo, por exemplo, da musculatura ativa, que está eliminando, por exemplo, CO2 em grande quantidade, ele vai fazer o retorno venoso da circulação sistêmica, vai atingir o átrio direito, ventrículo direito, e vai ser levado até o pulmão pelas artérias pulmonares, mas que vai carregar uma maior quantidade de quê? De CO2 para ser o quê? Depois exalado. Então, esse CO2 ele vai ser exalado para o ambiente. E as vênulas, né, as veias pulmonares, nesse caso, ela vai carregar o sangue mais rico em oxigênio. Nesse caso, as veias pulmonares irrigam o átrio esquerdo, que envia esse sangue para o ventrículo esquerdo e bombeia, né, o sangue rico em oxigênio através da principal artéria, que é a aorta, para os órgãos e tecidos. E aí o que vai ter? Nós vamos ter o exemplo no próprio músculo esquelético, uma maior entrada de oxigênio, e esse músculo esquelético, com esse oxigênio, produz mais energia, mais ATP. E o resultado disso é o quê? Produção de CO2, produção de água metabólica e produção de outros metabólitos, como íons H+, ou íons de hidrogênio, entre outros fatores metabólicos. Mas os principais são esses que envolvem a respiração, né? O oxigênio e o CO2. O oxigênio sendo transportado pela
veia pulmonar até o coração, que vai bombear esse oxigênio através das vias arteriais. E o CO2, o dióxido de carbono, que é um produto metabólico a ser produzido pelos órgãos e pela musculatura, principalmente musculatura ativa, durante exercício físico, atividade física, ele vai ser levado através das veias até as câmaras atriais do lado direito, que depois vai ser bombeado pelo circuito pulmonar para que esse CO2 seja exalado pelo ambiente. Nós vimos na última aula que essa entrada de oxigênio ela também é facilitada por essa diferença pressórica. Então, a pressão alveolar, a pressão parcial de oxigênio nas vias aéreas, ela é maior do que no sistema circulatório ou no sangue. E isso facilita a entrada desse oxigênio. Esse oxigênio ele é empurrado para o sistema circulatório mediante também a mecânica ventilatória. E o CO2? O CO2 ele é exalado porque o contingente pressórico, ou a pressão parcial de CO2 no sangue, ela é maior do que no gás que está aqui nas vias aéreas. Então, facilita a saída de CO2. Então, em termos fisiológicos e anatômicos, vai ocorrer a interação desses dois sistemas, para que a troca respiratória e o transporte de oxigênio ocorra de maneira a fazer com que a mecânica ventilatória facilite também com que essa pressão, tanto ambiental e das vias aéreas, facilite a entrada de oxigênio e a saída de CO2. Né? Então, existe uma interação muito grande entre sistema circulatório e sistema respiratório. Vamos voltar ao quadro para observar mais informações frente à estrutura importante anatômica, nesse caso do coração. Então, é importante entender que o coração ele compõe por algumas camadas, né? Inclui o pericárdio, por exemplo, e também o miocárdio, o epicárdio, as válvulas, ou também válvulas, que é a válvula aórtica, pulmonar, mitral e tricúspide, e as artérias coronárias. Bom, a parede do coração ela é formada por 3 camadas distintas. Epicárdio, que é a camada externa, miocárdio, que é a camada média, que é a principal camada que gera ali a contração e que gera o bombeamento do sangue, e o endocárdio, que é a camada interna. Os vasos coronários que irrigam o coração e as câmaras cardíacas, sempre dividido em 2 partes, esquerda e direita, e subdividido em partes superiores, que são os átrios, e as inferiores, que são os ventrículos. Então, nós temos aqui, né, essa estrutura que nós vimos no nosso exemplo aqui da ferramenta, o próprio coração, né, com relação às suas câmeras. Aqui, o ventrículo, ventrículo direito, o átrio direito. Aqui nós temos o átrio esquerdo e aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Bom, como que esse coração funciona? Ele tem um ciclo de funcionamento. E esse ciclo é chamado de sístole, basicamente de sístole e de diástole. São 2 ciclos. Bom, a sístole é a fase de contração. Esse tempo da fase de contração, ele é menor. Em repouso é cerca de 1/3 do tempo de todo o ciclo cardíaco. E a diástole, ela corresponde em repouso cerca de 2/3 do tempo, que é a fase de relaxamento. Bom, a fase de contração nós podemos identificar através do eletrocardiograma, né, do sinal eletrocardiográfico. Então, por exemplo, essa fase de contração, que é a fase de sístole, ela tem uma série de outras etapas, não é somente a contração em si, mas essa contração ela tem ali diferentes etapas. Você tem ali a contração isovolumétrica, a própria contração ventricular, e a segunda fase, que é a ejeção por si só. Né? E essa contração
no sinal eletrocardiográfico, ela é chamada, né, pelo complexo, nós temos aqui a onda P, a contração ventricular que é chamada de complexo QRS, a onda Q, a onda R e a onda S, e seguida da onda T. Então nós temos aqui uma onda PQRST, que é o sinal eletrocardiográfico dado de um ciclo cardíaco. Então, ao final da contração ventricular, você tem o início da fase de relaxamento, que é a onda P. Então, em cada etapa, você consegue identificar cada onda. A contração atrial inicial, que é a onda P, a contração ventricular, especificamente, envolve o complexo QRS, fazendo com que o funcionamento de bombeamento do coração seja identificado através do ciclo cardíaco, por exemplo, mediante a análise do sinal eletrocardiograma. Bom, esse ciclo cardíaco ele pode ser compreendido em diferentes etapas. E aqui eu mostro uma referência que demonstra ali em 8 etapas. Né? Você tem a contração isovolumétrica, que inicia a contração ventricular, ou seja, as válvulas atrioventriculares elas são fechadas, você tem uma pressão ventricular aumentada subitamente, então você tem um aumento abrupto da pressão ventricular, você tem a ejeção máxima, onde você tem o início da abertura da válvula aórtica, a ejeção do sangue do ventrículo ela é rápida, o que explica o que? A grande saída, ou seja, o volume de ejeção já está acontecendo. E ao final dessa fase sistólica, você tem uma ejeção reduzida, você tem já uma redução e uma interrupção da saída do sangue do ventrículo, que é identificada como uma ejeção reduzida, mas essa ejeção ela ainda está acontecendo. Bom, você tem uma outra fase que é chamada de protodiástole, que é um intervalo curto entre o fechamento da válvula aórtica quando cessou a ejeção do sangue do ventrículo. Então, é uma fase prévia, é quando tem uma queda abrupta do volume sistólico antes de iniciar a fase de relaxamento isovolumétrico, que seria um intervalo entre o fechamento da válvula aorta e a abertura da válvula atrioventricular. E aí você tem uma pressão ventricular, ela cai rapidamente. A chanfradura, o que seria? Uma curva em meia-lua, aproximadamente, dessa pressão aórtica, ela é vista no início dessa fase. E aí, o que você tem em seguida dessa fase de relaxamento? O coração está recebendo sangue. E aí, você tem na sequência um enchimento rápido, que seria uma abertura da válvula atrioventricular, que ela é seguida por um fluxo rápido de sangue para o ventrículo e seu enchimento ocorrendo principalmente durante esse intervalo. Bom, depois do enchimento rápido, você tem o quê? Um enchimento reduzido, ou seja, o enchimento do ventrículo cai. Nessa fase final, né, prévia à contração, né, dos ventrículos, nós chamamos de pré-carga. Então, esse enchimento ele vai exercer uma força numa parede do coração. Né? E quanto maior essa força, maior é o volume de ejeção na sequência. Você tem a contração atrial também, que seria um enchimento completo do ventrículo, onde você tem uma contração atrial seguida imediatamente pela contração ventricular. E aí você inicia um novo ciclo. Ok? Então vejam que o circuito do ciclo cardíaco, embora você tenha ali duas fases distintas, que seria a sístole e a diástole, o andamento e a progressão de cada ciclo, né, envolve o funcionamento síncrono da ativação e contração dos músculos atriais, que se contraem primeiro. Ele aciona esse volume de sangue, aciona as válvulas que irão se abrir, e também você vai envolver um maior enchimento ventricular e depois, na sequência, uma contração ventricular. E esse volume de sangue vai fazer a abertura das outras válvulas ventriculares, que seria a válvula tricúspide
e a válvula mitral ou válvula bicúspide, tá ok? Então, primeiro você tem o acionamento atrial e na sequência você tem o acionamento ventricular. E entre cada uma dessas etapas você tem a fase de diástole. E essa fase de diástole também não é uma única fase distinta. Você tem toda uma progressão diastólica para dar sequência a uma fase sistólica, que também progride de acordo com o funcionamento do coração e desse ciclo cardíaco de bombeamento. Vamos voltar ao quadro para ver uma figura de como isso é observado de acordo com diferentes contingentes pressóricos ventriculares. Nesse caso, o ciclo cardíaco em função de outras informações através da análise do ventrículo esquerdo. Então, você tem aqui uma pressão ventricular. Né? Essa pressão ventricular, ela vai aumentar aonde? Na sístole, onde você tem a contração. Quando você tem a contração, essa sístole ou essa pressão, ela aumenta, onde você tem o processo de ejeção. Então, você tem aqui um relaxamento isovolumétrico, né? Logo após essa ejeção, você tem uma queda da pressão ventricular. Então, você tem aqui as fases de ejeção, as fases de relaxamento isovolumétrico, uma fase da diástole, né? Seria o rápido enchimento, você tem uma diástase acontecendo também entre esse período, o fechamento aqui identificado das válvulas, fechamento da válvula aorta, a abertura da válvula atrioventricular e também o volume ventricular. Não somente a pressão, mas o volume de sangue. Então, o volume ventricular ele vai ser maior onde? Onde você tem aqui a fase da diástole de relaxamento, onde você está recebendo sangue. E dentro dessa onda, dentro desse período, você tem o sinal do eletrocardiograma, né? Ou seja, o início de um maior volume ventricular, que vai estar recebendo maior quantidade de sangue, que tem ali o início da sístole atrial, é o ponto mais alto, o pico da onda P do sinal eletrocardiograma. E quando você tem um pico de enchimento do volume ventricular, você inicia o processo de contração ventricular ou da sístole através do complexo QRS do sinal do eletrocardiograma. Então você tem ali a interação dos sinais fisiológicos do eletrocardiograma, sendo observados através do volume ventricular, da pressão ventricular, da própria pressão na aorta. O que seria a pressão na aorta? É a pressão exercida na parede da principal artéria, que é a aorta. Nesse caso, você tem um pico de pressão nas fases de sístole, que envolve o quê? A pressão arterial sistólica, observada pelo ponto mínimo, que seria na fase diastólica, onde você tem aqui, se a gente projetar isso em pressão em milímetros de mercúrio, tanto da pressão sistólica quanto da pressão arterial diastólica, você vai ter ali uma faixa de 120 milímetros de mercúrio, aproximadamente 80, que seria a faixa normal. Então, esse é um exemplo do funcionamento normalizado do ciclo cardíaco frente a outras informações, que envolve eletrocardiograma, volume diastólico, pressão aórtica, volume de ejeção. Então, você tem uma série de informações que fazem com que você consiga identificar de maneira distinta as diferentes etapas do ciclo cardíaco, que basicamente é dividido entre sístole e diástole. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para você. Esses aqui foram os conteúdos iniciais para que a gente possa explorar o conteúdo nessa aula prática do sistema circulatório. Então, peço que você assista bem aos vídeos da nossa ferramenta que está sendo utilizada para aprendizado do sistema circulatório, que é a base OVD, para que a gente possa compreender como que funciona a identificação do débito cardíaco, como que funciona a medida, por exemplo, de pressão arterial, ao qual vocês terão melhores condições em outras disciplinas para realizar a prática
dessas outras observações, dessas outras medidas ou desses outros parâmetros fisiológicos. Mas é importante nós já mencionarmos qual que é a estrutura que vai influenciar nesses diferentes parâmetros anatômicos e fisiológicos do sistema circulatório. Então, fico por aqui, espero que tenha sido proveitoso para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.